Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Aos 10 anos, o filho da artista plástica Rafa Mon assumiu que gosta de meninos, de se vestir com roupas de meninas e de usar maquiagem. Para entender Davi, acolhê-lo e protegê-lo, Rafa virou ativista. Abraçou a causa do filho e de outras tantas crianças que não se identificam com o gênero atribuído a elas ao nascimento. Criou uma conta no Instagram para mostrar sua relação de amor com o filho e virou referência para outras mães que vivem uma situação parecida com a dela. É a história de Rafa Mon e de seu filho Davi que vamos contar hoje aqui no Sexoterapia, esse espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e de relacionamento. Nessa 4ª temporada, você já sabe, vamos mergulhar em um único caso por episódio. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, virtualmente, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e a diva mais sensata da podosfera. Oi, Ana! Oi, querida! Oi a todos, a todas, a todos. Oi, Rafa! 4ª temporada, muito feliz que a gente está construindo esse espaço de comunicação, de diálogo. Um beijo para todo mundo que fala de sexoterapia, que manda direct, que agradece, que manda casos. É isso. Indica a gente para os amigos. Eu acho que no Instagram. A nossa maior alegria é essa, né? É poder ajudar as pessoas a fazerem reflexões sobre o desenvolvimento da sua sexualidade, dos relacionamentos, é poder, sabe, começar e criar mesmo esse espaço de diálogo. Estou muito feliz de estar aqui, mais um episódio. E completando a nossa mesa virtual, temos com a gente hoje a já apresentada Rafa Mon, que se define como artista, feminista, muralista, ativista e mãe de Davi. Rafa, ser a mãe do Davi define a sua vida? Nossa, com certeza. Eu fiquei muito emocionada com essa apresentação que você fez. Eu estou aqui com os olhos cheios d'água, porque é exatamente isso, né? Primeiramente, boa noite para vocês. Eu estou muito feliz de estar participando desse programa, desse podcast maravilhoso que eu já escuto. Enfim, ser a mãe do Davi define minha vida, me define como artista, me define como mulher, me define como ativista, né? Eu acho que ser a mãe desse ser humano me tornou um ser humano muito melhor. Aliás, Rafa, eu falei o tempo inteiro aqui o Davi. Como ele gosta de ser chamado? A gente deve tratá-lo aqui pelo feminino ou pelo masculino? Então, Davi ele disse uma criança gênero, né? Que ele não se identifica com nenhum gênero. Então, ele é não binário e é uma criança trans, né? E ele não liga tanto gênero feminino ou masculino. Ele não se importa. Hoje, por exemplo, a gente estava indo levar ele na casa de uma colega no táxi. Ele anda muito mais no universo feminino, né? De se vestir, de se maquiar. Então, como a gente estava num táxi, eu já começo a tratar ele no gênero feminino, sabe? Porque eu não quero ter aquela discussão do taxista olhar feio, eu ter que ficar explicando. Enfim, esse momento. Mas ele não liga. Eu vejo que na escola as crianças tratam muito mais ele pelo gênero feminino. Mas aqui em casa, como para mim é muito mais fácil tratar no masculino, né? Porque desde quando nasceu é o Davi, então eu acabo chamando de O com mais frequência, mas às vezes eu uso o gênero feminino também. E Ana, a Rafa falou não binário, criança trans. Explica para a gente um pouco desses conceitos que, enfim, os ouvintes podem não estar muito familiarizados. Eu vou explicar aqui sobre o meu ponto de vista teórico, né? De algum contato com esse universo, além dos estudos, mas vou deixar também a Rafa super à vontade para fazer intervenções de especificidades, né? Mas a Rafa, quando a gente fala, acho que tem 2 coisas importantes, né? Hoje, quando a gente fala sobre identidade de gênero, a gente sempre fala de autodenominação, né? Por quê? Porque é a pessoa que se denomina, né, de um gênero ou de outro, ou agênero, sem identificação com um gênero específico, né? Quando a gente fala de identidade de gênero, é quase como a maneira como eu penso, como eu me sinto diante, né, desta relação
biológica de nascimento. Então, as pessoas nascem do gênero masculino, ou nascem machos, ou nascem fêmeas, ou nascem em estados de intersexo, né? Então, a partir desse registro do corpo e do que este corpo significa socialmente, quando a gente fala do significar socialmente, nós estamos falando do papel de gênero que eu expresso. E expresso através da roupa, da dança, do jeito que eu me comunico, dos acessórios que eu falo, que a gente fala de performar o gênero. É a maneira como esse gênero é expresso. Esse é o papel de gênero. Então, essa identificação de como o meu corpo biológico veio ao mundo e de como eu me sinto diante desses papéis de gênero, né, é que vão falar, é o que vai configurar a minha identidade de gênero, que pode ser, né, masculina, que pode ser feminina, e aí, quando a gente fala feminino e masculino, nós estamos falando que são binárias, ou masculino ou feminino, ou ela pode ser não binária, alguma coisa que transita entre o masculino e o feminino, né? Uma característica muito própria de expressar, de se identificar com o gênero, ou a gênero. Não me identifico com nem aqui, estou aqui solta, né? Ou gender fluid, né? Que também fala, né? Essa coisa que pode passar aqui ou lá. Você sabe, uma vez eu estava dando uma palestra numa jornada de sexualidade sobre um outro tema, e eu estava, eram 2 dias de jornada de sexualidade. E aí tinha uma mulher trans, né? Que estava vestida, né, com uma expressão de gênero feminino, né, com uma roupa mais feminina, que a gente entende como feminina e tal. E aí eu estava falando um pouco sobre a questão, e ela fez uma pergunta, e eu perguntei, qual é o seu nome? Ela falou, eu sou a Ariel. E aí falou, então a Ariel perguntou tal coisa, debatendo ali. No dia seguinte, de novo levantou a mão, e eu falei, fala, né? Então, a Ariel, aí ela falou assim, não, hoje não é a Ariel, é o Ariel. Eu falei, tá bom, porque eu não vi você tem que me explicar, Ariel, você tem que me falar, porque eu aqui de longe, para mim, eu estava com uma referência. Então, querendo dizer, né, que também ela fazia essa fluidez. E ela, ou ele, que tinha que se autodenominar. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, nós estamos falando que essa identidade pode ser congruente ao corpo biológico, que seria uma pessoa cisgênero, ou não congruente, que seria uma pessoa transgênero. E uma pessoa transgênero é um grande guarda-chuva no conceito, que pode se identificar como travesti, como transexual, como crossdresser, né? Ou como outra categoria dentro dessa não conformidade integral ou parcial em relação ao gênero atribuído ao nascimento. Tudo isso é muito novo, assim, todas essas classificações, todo esse entendimento, né, Ana? Porque, né, Rafa, até muito pouco tempo, as pessoas eram gays ou travestis. Era GLS, né? Na época era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Tanto que quando o Davi veio com esse mundo pronto para mim, porque ele já tinha feito uma pesquisa enorme, ele já estava seguindo youtubers, ele já veio com tudo pronto, essa geração inacreditável. Para mim, sinceramente, isso foi há 2 anos atrás, eu não fazia muita distinção de gênero e de sexualidade. Foi assim, começou a dar nó na minha cabeça, eu comecei a estudar muito, eu comecei a entender, né? Porque quando ele falou que gostava de menina, eu falei, então você é gay? Ele falou, não sou gay porque eu não tenho gênero. E daí eu comecei a tentar entender, como assim não? Assim, para mim era só isso. É complexo, mas é muito importante a gente entender a diferença de cada um, né? Por que existe cada letrinha, né? Porque cada um tem ali o seu grau de privilégio perante a sociedade e todas essas questões que têm que ser trabalhadas, né? Então, para mim, foi um grande aprendizado mesmo, assim, o que a Ana falou é isso, é exatamente isso, né? Porque, para mim, trans era só a pessoa que fazia mudança de gênero, né? Saía do masculino para o feminino, do feminino para o masculino, e não é. Trans são todos os outros gêneros que transitam, que não são binários.
entendeu? Então, para mim, era uma questão, assim, e é muito recente, né, todas essas descobertas, e a gente está falando disso tão abertamente, né, na mídia, em vários outros lugares. Olha que interessante, Rafa, você falou uma coisa bem, bem legal, que é para dar nó e desconstruir ao mesmo tempo em todo mundo. Você falou assim, você perguntou para Davi, né, você é gay? Aí ele disse assim, não, porque eu não tenho gênero. O que isso significa? Porque, para além da identidade de gênero, a gente tem uma coisa em separado, que é a orientação sexual. A orientação é a atração pelo outro, que pode ser erótica ou romântica. Então, eu me atraio por homens, eu me atraio por mulheres, eu me atraio por pessoas de todos os gêneros, que seria pansexual, ou não me atraio por ninguém, que seria o assexual, ou por homens ou mulheres bissexual. A atração. Ser gay não é a atração, mas é como eu performo essa atração. Vou me explicar para todo mundo entender. Acho que a Rafa pode, né? Por isso que ele disse isso, porque olha só, eu posso ter atração por homens, mas eu não me identificar, por exemplo, com uma categoria de identidade sexual Barbie ou urso. Sabe, essas categorias de performance do desejo é que configura a identidade sexual. Então, quando ele diz que você é gay, ele não está dizendo que ele não se identifica com aquela performance da orientação homoafetiva para o mesmo sexo. Então, veja que, de fato, é uma desconstrução muito grande, porque tudo antigamente era ou gay ou transexual, né? Não, e você imagina explicar isso para, enfim, a mãe vai, estuda, entende entender, mas, assim, a gente tem que conviver com o colega da escola, com a professora, com a tia, né? Com a avó, com a pessoa que entra no elevador junto com você e te explicar para a sociedade o tempo inteiro, né? Pois é. A gente está fazendo esse trabalho de desconstruir a escola, desconstruir a sociedade, né? É cansativo, mas é necessário. Gente, como que foi? Conta a história do Davi. Então, eu vou chamar ele de... Como você chama? Pode ser o Davi, não tem problema nenhum. Conta pra gente, como foi? Como ele era quando criança e como foi que você foi descobrindo o Davi e ele se revelou para você? Então, eu tenho feito análise, né, de uns tempos para cá, e eu tenho lembrado muito da infância dele, né, como ele já dava sinais, né, e a gente vai ali meio que não é isso, porque socialmente, né, não tem que ser isso. Por mais que eu seja uma pessoa aberta, convivo com pessoas LGBTs, a gente, mas não é isso, não é o normal, né? Então, desde criança, desde muito pequeno, ele sempre se encantou pelo universo dito feminino. Né? Os brinquedos, ele sempre gostou mais de brinquedos ditos de meninas. Eu coloquei ele no jiu-jitsu, era uma tristeza para ele quando ele tinha 5 anos de idade para ir no jiu-jitsu. Eu dei um skate para ele no Natal, foi o pior Natal das nossas vidas, porque ele chorou, ele ficou realmente muito magoado. No dia seguinte eu tive que ir na loja trocar por um patins. O cabelo dele, uma vez eu cortei o cabelo dele, olha como ele já dava sinais, né? Ele tinha uns 4, 5 anos de idade, ele sempre teve o cabelo muito encaracolado e estava muito calor. Eu falei, vamos passar máquina, não quero, eu passei. E é uma coisa assim que eu me arrependo profundamente, sabe? Porque eu acho que ali ele já estava dando sinais que ele não gostava desse universo masculino mesmo, que ele era mais pro universo feminino. E eu cortei, ele ficou quase um mês sem falar comigo direito. Ele ficou realmente muito magoado, porque ele tinha perdido os cachos do cabelo dele que estava crescendo. E eu não fazia a menor ideia. E assim, eu sou uma mãe que não tenho... Em momento algum eu tive a dificuldade de aprendizagem, porque eu não conhecia, né? Mas de entendimento, de aceitação, eu nunca tive. Né? A partir do momento, quando ele contou para mim, foi até um alívio, porque depois desses anos todos, eles dando esses sinais, claro que eu sempre soube. Então, o dia que ele chegou para mim, e foi um dia assim, do nada, né? A gente tinha feito uma viagem para o México um mês antes, e a gente saiu um dia de manhã no hotel e estava tudo arco-íris no hotel, e várias pessoas meio que fantasiadas. A gente falou, o que está acontecendo? Vai ter a parada LGBT aqui no México hoje. E era tipo assim, algumas ruas do nosso hotel. Eu falei, que máximo. Eu falei, vamos, eles vamos. O Davi ficou animadíssimo. O Davi, os olhos dele brilhavam. Ele ficou assim,
completamente encantado. Ele pedia para comprar boné para ele pedia para comprar bandeira, ele pedia para tirar foto. A criança chata que ele estava na viagem, ele se transformou naquela parada. Passou, voltamos para o Brasil, passou um mês mais ou menos, ele estava no quarto dele, ele falou, mãe, vem aqui. Ele fala, ele assim, você pode me levar no shopping para eu comprar roupas? Eu falei, posso, mas você não tá, tem roupa que não está servindo mais, e ele detesta shopping, tá? Ele detesta fazer compras, ele nunca foi essa criança. Ele falou, é porque eu não gosto mais das minhas roupas, eu não gosto mais que você escolha minhas roupas, eu que quero escolher minhas roupas. Eu falei, nossa, filho, eu acho suas roupas tão lindas, eu me senti meio ofendida, sabe? Porque eu não fazia ideia. Eu acho suas roupas tão... Não, mas tudo bem, você não gosta, a gente vai no shopping e compra. E ele não falava absolutamente nada. Fomos ao shopping, ele começou a olhar só nas araras femininas, só. E sem o menor pudor. E o mais engraçado é que ele nunca chegou e conversou comigo antes. Ele já foi enfiando uma saia na minha cara, uma blusa de lantejoula, uma renda, e queria ir provar. Eu assim, é isso que você quer vestir? E ao mesmo tempo fiquei emocionada, porque eu não sabia e eu queria que de verdade fosse dessa maneira que foi para ele, que foi natural, sabe? Que eu acho que é o que tem que ser para todo mundo, né? Ninguém merece ficar no armário. Então ele foi, comprou algumas roupas, comprou uma saia, comprou uma mini blusa, enfim, comprou roupas de meninas, né? Do universo feminino. E pediu para comprar maquiagem, e que ele queria fazer um curso de maquiagem, e tudo no mesmo dia, tal como só. E eu levei ele comprar maquiagem, a gente foi numa loja de maquiagem, voltamos do shopping, ele com aquelas roupas novas começou a se maquiar sozinho no banheiro. Eu conversei com meu marido, né, que não é o pai dele, ele falou, que bom, amor. E eu, assim, eu fiquei muito, muito emocionada pelo fato de ter sido natural para ele, não ter sido, ai mãe, precisamos conversar, eu tenho alguma coisa para te contar. Não, eu quero ir no shopping, quero trocar minhas roupas, é assim que eu quero me vestir agora. Daí passou uma semana, ele tinha o melhor amigo dele da escola, que devia a questão da sexualidade dele, né? Daí a gente conversou, ele falou que gostava de se vestir assim, que não tinha gênero. Ele falou, menino e menina, não tem problema, menino pode se vestir com roupa de menino. Mas está certíssimo, pode se vestir do jeito que você quiser. Mas a gente não tinha tido um papo sobre a sexualidade, né? Até então era só uma questão do gênero, da aparência dele, como ele queria se mostrar na escola. Eu acho que passou uma semana. Eu estava até num manifesto feminista aqui no Rio, e uma mãe do melhor amigo dele me ligou e falou, Rafa, o Pedro chegou chorando aqui em casa, aconteceu alguma coisa na escola, o Davi parece que está de segredo com as meninas, o Pedro está muito magoado, como eles são melhores amigos, parece que ele tem um segredo que não quer contar para o Pedro. Conversa com o Davi para ver o que está acontecendo, porque o Pedro está realmente muito magoado. Daí eu cheguei em casa, eu falei, Davi, precisamos conversar. Ele, o que foi? Eu falei, o Pedro está magoado. Daí o Davi começou a chorar imediatamente. Daí eu falei, está muito magoado, porque você está escondendo alguma coisa dele. Daí ele começou a chorar, e assim, chorar muito envergonhado. Eu falei, o que foi, filho? Você está chorando porque você gosta dele? E ele não quer que você tem vergonha que ele saiba disso? Porque você tem vergonha de menino gostar de menino? Ou porque ele é seu amigo e você não quer que ele saiba? Ele falou assim, mãe, não tem problema nenhum menino gostar de menino. É porque ele é meu amigo e eu não quero que ele saiba. E eu fico constrangido. Daí eu falei assim, então você gosta de... Daí foi outro marco pra mim, né? Eu falei, então você gosta de menino? Ele falou assim, eu gosto. Eu falei assim, você não gosta de menino? Ele falou assim, nunca gostei. Eu vou casar com um menino. Daí eu falei pra ele, então você é gay? Ele falou, não sou gay. Daí quando ele veio com esse discurso... Ai, meu Deus! Pera, deixa eu anotar. Filho, por favor, vou fazer um esquema aqui no caderno para a mamãe poder entender o que é isso. Nossa, você não faz ideia, Ana e Marina, vocês não fazem ideia. Porque eu falei, onde você está aprendendo tudo isso? E daí ele me mostrou os canais de YouTube que ele seguia, os youtubers. Eu falei, gente, eu preciso alcançar essa criança, porque eu estou anos-luz atrás. E comecei a me formar. E uma felicidade, assim, de vocês estarem em um ambiente, dele estar num ambiente que, pelo jeito, e sempre foi criado aceitando muito, né, as normalidades, né, dele falar, o menino pode... Normalmente é a gente que tem que dizer isso para os filhos, né, quer dizer, eu tenho 2 meninas pequenas e eu vivo sempre corrigindo. Porque isso de menina? Isso não é de menina, isso pode ser de tanto faz, é de menino ou de menino. Menina pode gostar de menino ou de menino. A gente
faz esse esforço para desconstruir o que elas escutam, né? Não, e no caso do Davi... já veio pronto. Ele vem pronto, né? Outro dia eu tenho feito muito esse exercício, como eu tenho um filho, viu, Rafa, o Theo, de 10 anos. E outro dia estava ele com um amigo em casa almoçando, e aí eles estavam nessa fase do gosta de não sei quem, porque fulano gosta de não sei o quê, porque gosta da menina, porque não sei o quê. E aí eu falei assim, ninguém gosta de nenhum menino? Eles estavam falando dos meninos. Aí ele, mãe, eu falei, porque tem menino que você sabe, filho, né? Tem menino que gosta de menino. Aí fulano, tem algum menino que gosta de menino? Não sei, será que tem um? Não, mãe, mas mãe, nem todo mundo é gay, mãe, também para. Você falei, eu não estou dizendo, eu só estou incluindo, porque pode ter... É para naturalizar, né? Mas, gente, esse é um trabalho, né, Ana? Porque, com a minha mais velha também aconteceu isso a semana passada, ela estava brincando com uma amiga, e a gente falou, e aí elas queriam brincar de mamãe e filhinha, casinha e tal, e estavam as duas meninas, eu falei assim, eu sou a mãe, não, e você é o pai. Não quero ser o pai. Então, tem família que tem de duas mães, sabia? Então, vamos ser duas mães? Vamos. E aí elas fizeram o casal de duas mães, assim, com os papéis e tal. E eu fiquei vendo, eu achei tão legal. Que, né, eu acho sensacional. Agora, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma coisa importante, acho que... o Davi tinha quantos anos quando aconteceu isso? 10 anos. 10 anos. Como vai foi... fazer 13 agora. A transição social, porque acho que é muito importante, né, para quem está nos escutando, entender que às vezes as crianças elas têm uma identificação, elas dizem, eu não gosto de ser desse sexo, ou eu gosto de brincar com outro sexo, etc. Então, o fato da criança dizer ou ela não gostar de brincadeiras do gênero atribuído ao nascimento não significa que ela vai necessariamente ser uma criança transgênero, né? Uhum. Essa fluidez, essa abertura que os pais têm que dar para não entrar no pensamento binário é muito, mesmo quando a criança é transgênero, né? Então, inclusive a indicação da saúde sexual e psíquica é justamente essa. Quando uma criança começa a falar sobre isso, os pais, nem os profissionais de saúde, não precisam correr para... Então, se está dizendo que não é do gênero, né, se não tem congruência, então já vamos transformar do outro. E não necessariamente. A gente tem que deixar mais aberto o campo para que a criança vá experimentando, porque lá na frente ela pode se identificar com o gênero de nascimento, né? Não necessariamente porque ela diz uma coisa ou outra, algumas insatisfações, né, em relação ao sexo de nascimento, que de fato ela vai, né, ser uma criança transgênero, por exemplo. Então, essa abertura é importante. Então, pensar na transição social da criança, o que a gente vai colocar socialmente, uma sociedade ainda tão homofóbica, transfóbica, tradicional, né? O quanto que essa criança vai para a escola, como é que ela quer? É só o nome? É só a roupa que ela quer, né, mudar? Como é que foi isso, Rafa? Assim, qual é a sua experiência? Então, ele estava numa escola, logo quando ele teve essa descoberta toda, né, que ele me contou, ele estava numa escola já para sair dela, que era uma escola Pedagogia Waldorf, que era super aberta, as famílias, acho que isso ajudou muito também. Porém, uma escola de pedagogia Waldorf, ela tem uma questão cristã ali, né? É meio difícil, porque no final do ano, por exemplo, da escola, ele queria fazer o papel de Maria na escola, na peça de Natal. E a professora falou que não, porque ele tinha que trabalhar a masculinidade dele, porque ele já era uma criança muito feminina. E aquilo, assim, eu engoli muito a seco, porque ele estava saindo dessa escola. Eu falei, essa é uma briga que eu não vou comprar, porque Davi levou essa questão, daí ele falou assim, não, mas se tem, porque tinha muito mais menina na classe do que menino, e as meninas faziam papel de pastor, faziam papéis masculinos, por que ele não podia fazer o papel de Maria, né? Então ele levou essa questão, ele queria que eu fosse lá na escola, porque Davi é super ativista, ele é essa criança que vai, ele compra briga. Eu falei, filho, você está saindo da escola, porque ele já ia para outra escola, porque não tinha mais as outras séries, talvez eu fosse tirar de qualquer jeito depois dessa, mas ele já estava saindo.
Então, a questão social mesmo, de escola, eu acabei levando para o colégio novo que ele entrou. E isso foi um fator decisivo para a gente escolher esse colégio, né, essa escola, porque foi quando eu tive reunião com a coordenadora e com a diretora, foi a primeira coisa que eu levei. Eu falei, o Davi é uma criança não binária e se veste com roupas femininas. Eu quero saber qual é a questão do banheiro, como que vocês lidam com isso, se vocês têm outras crianças assim no colégio. Eles foram super abertos. O colégio dele, o ano passado, tinha tentado, um ano antes do Davi entrar, eles tinham tentado fazer uma tentativa de não ter gênero em todos os banheiros, só que os pais acharam ruim e depois, acho que de 2 meses, pediram para voltar. Mas eles deixaram desde então um banheiro sem gênero, que o Davi costuma brincar que é o camarim dele, que só ele que usa, que é o banheiro do Davi. É maravilhoso. E assim, na escola, ele vai montado na escola. Para ir para a escola é um evento social, é um evento. Ele acorda mais cedo para se maquiar, ele vai montado, ele gosta, porque eu vejo que os professores elogiam, eles acham legal, o Davi é super popular. Então, a escola é um ambiente, eu falo que é uma bolha maravilhosa que ele está sendo educado, né? Porque, total, porque é um ambiente, assim, que eu quis proporcionar para ele nessa fase, sabe? Porque é importante você ter esse acolhimento social também nessa fase de adolescência, né? Que já é uma época super difícil. Eu acho que para ele vai ter várias questões do primeiro beijo, o primeiro namoro, por mais que ele esteja num ambiente que é super aberto, que super aceita, dificilmente ele vai encontrar uma criança da mesma idade que ele, que já se entenda com essa sexualidade dele. Então, eu acho que para ele vai ser muito mais demorado socialmente essas questões, sabe? Isso já é super dolorido para mim pensar, né? Que ele vai ser um adolescente que vai demorar mais para ter um namorado ou beijar. Isso é o que eu acho, né? Pode ser que não, que eu me surpreenda, tomara que a sociedade realmente tenha mudado a esse ponto. Mas daí começou isso, né? Então, socialmente, eu acho que a gente começou no colégio, né? Apresentando o Davi dessa forma. Ele pode ser tratado como ele, como ela, se ele preferir como ela trata, é como ela, mas até agora ele não levantou essa questão de como ele quer ser chamado. Então, a gente pensa muito nisso. Eu penso quando ele vai sair, a questão do banheiro, para mim, é algo assim que toca a minha alma, assim, de dor, de mãe, de preocupação. É o que mais me preocupa, assim, quando ele vai ao shopping, quando ele vai ao restaurante com os colegas, e a gente deixa e depois vai buscar. Eu sempre fico assim, filho, usa o banheiro de menina, sabe? Porque ele ainda tem a passabilidade, porque ele tem um corpinho de criança, né? De adolescente. Então, ele tem a voz ainda que não é de homem, né? De masculina. Então, ele ainda pode usar o banheiro feminino, mas quando já não tiver essa passabilidade, eu ainda prefiro não pensar sobre isso, porque eu acho que vai ser mais uma luta aí. E assim, fora dessa bolha que você falou, essa bolha maravilhosa de inclusão e aceitação, na vida, assim, sei lá, isso, você entra no táxi, você vai para a praia, você vai para o shopping, vocês vivem, como ele se comporta? Ele tem medo? Ele tem receio? Ou não. Ele assim se Não, ele não tem, assim. Tanto que hoje eu fui levar ele na casa de uma coleguinha dele, que ele foi passar o dia lá. Ele estava com um short super curto, com uma roupa assim, tipo, que aqui não está tanto frio quanto São Paulo, os outros lugares, mas está um pouco frio, né? E eu assim, filho, você está quase nu, você vai pegar um táxi, assim. Eu fui levar ele, né? Porque ele não tem muito receio, ele sabe as questões de assédio. Ele falou, vamos comigo então, mãe, porque eu não quero trocar de roupa. A praia tem sido uma questão para ele, porque ele não fica à vontade de maiô, mas ele também não quer ficar sem a parte de cima de blusa, então tem sido uma questão para ele a praia, porque ele fica com essa dificuldade com que roupa ir a esses lugares. Ele tem medo no sentido assim, quando eu falo para ele, quando eu explico, só que ele vive numa bolha, né? E isso é muito arriscado também, né? Mas eu sempre tento falar para ele que essa bolha é muito única, é nossa. Eu mostro para ele, recentemente aconteceu um caso de uma mulher trans que foi espancada aqui no Rio de Janeiro, ele me viu envolvida nisso, porque eu ia acolher ela aqui em casa. O que eu acho importante ele saber também que é um dos países que mais matam pessoas trans no mundo.
E eu, como mãe de uma criança trans, eu fico completamente apavorada com isso, né? E talvez essa minha super proteção, né? De querer colocar ele numa escola, enfim, colocar ele nessa bolha. Eu acho que a bolha é muito importante, tá? Eu acho que para proteção do ser humano, né? Ele está ali num ambiente que ele não vai ser atacado, que ele vai ser acolhido. Então, eu acho que ele poder crescer e viver na bolha, sabendo que existe algo fora, é também muito saudável para ele. Né, no sentido de proteção física mesmo, né, na atual circunstância que a gente vive nesse país hoje em dia. Não, gente, eu acho totalmente importante essa bolha, super importante. Acho que é um papel que os pais têm que fazer, mas muito forte mesmo, em qual escola vai fazer, o que a escola tem que fazer, como é que nós vamos tratar essa criança, sabe? Os amigos, porque eu acho que essa transição social, né, é bastante importante para a criança poder, porque é onde a gente vai criando o sentimento de pertencimento, né? Então, acho que tem um problema para a criança que não se enquadra nessa heterocisnormatividade. O que significa isso, né? É essa ideia de que o padrão, o correto, normal, biologicamente falando, naturalmente falando, é nascer cisgênero, ou seja, com congruência entre corpo biológico, pensamento e estar no mundo, e ser heterossexual. Então, os pais, né, quando a gente tem um filho, já é menino ou menina. Gente, você vai na loja, a primeira coisa que a vendedora pergunta é menino ou é menina, né? Você vai na loja de brinquedo, metade azul, metade rosa. Então, tudo se constrói a partir do gênero, né? Então, os pais já ficam com essa expectativa e ficam muito, muito confusos e ficam querendo converter essa questão do gênero. Então, é super importante que a gente possa fazer essa linguagem, né? Porque os pais também vão ter que fazer essa linguagem nova. Não é fácil para os pais, né, também terem essa configuração. Ana, ouvindo você falar e ouvindo a Rafa também, eu queria saber o que os pais, as mães que estão ouvindo a gente, vendo a gente, agora que a gente também está no YouTube, né? Devem prestar atenção a que sinais, como deixar essa conversa aberta e a que ficar atento para saber se uma criança, como o Davi, né, a Rafa observou e sabia e foi dando, certamente manteve sempre o canal muito aberto para um dia ele ter essa liberdade de simplesmente falar: quero comprar essa saia aqui. Para que a gente deve olhar nos nossos filhos e observar e como trazer essa questão? Eu acho que assim, eu acho que tem a questão da performance de gênero, então, a vestuário, né? E veja, não é porque a criança entra no banheiro e vai passar um batom que o menino, que isso tem algum significado, que não seja só o que é um batom também, né? São somatórias de referências, né, de uma não convergência ao gênero do nascimento, ou interesse muito grande, né? Que eu acho que ouvir a criança e perguntar, ser um pouco mais curioso e não já querer conformar a criança. Então, mas não é isso, ou mas o que você sente? O que você gosta? Conta para mim, quais são os seus desenhos preferidos, né? O que você tá? Eu acho que é ouvir a criança e entender aquilo que ela traz sobre o corpo dela e sobre como o corpo dela no social tem mais representatividade, se ela aceita, se ela nega, o que ela tem de interesse, né, Rafa? Sim, com certeza. O Davi, no começo, ele se encantou muito pelo universo de drag queens, né? Porque ele via ali como uma transformação, né? Ele usa maquiagem e tal. E hoje eu já vejo que ele já está mais disperso desse universo, que ele já olha ali como universo feminino mesmo, ele já se vê ali como no universo feminino, ele como pessoa, né? Ele já se entende ali. E no começo acho que ele usava meio que o universo da drag queen, meio que para se transformar de uma maneira que talvez fosse mais aceitável, sabe? Até para ele mesmo, sabe? Na cabecinha dele. Eu acho que agora ele já está ele tá se empoderando muito. Assim, hoje estava aqui tomando café da manhã, ele apareceu todo maquiado, com batom vermelho de pijama. Ele foi assistir a aula assim,
Eu falei, gente, que coisa mais linda. Então, você vê que antes já era uma maquiagem mais drag, mais performática, agora já é uma coisa mais mulher mesmo, uma coisa mais adolescente. Gente, a gente vai continuar ouvindo a história da Rafa e do Davi daqui a pouquinho, a gente já volta. Olá, eu sou o Jairo Bauer e estou no Conexão Viva Bem, o programa de saúde e bem-estar do UOL. Todos os dias traremos tudo o que você precisa saber para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Sempre na companhia de um convidado especial e de especialistas, vamos falar de temas como cuidar do corpo, da mente, dos relacionamentos em tempos de isolamento social e muito mais. Conexão Viva Bem comigo, Jairo Bauer, todos os dias às 10 no UOL. Não perca! Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Rafa, fiquei curiosa aqui com a idade. O Davi está com 12 anos, você falou que já vai fazer 13, né? Uhum. Essa idade é uma idade importantíssima do ponto de vista hormonal, né? Que é sempre nesse período que se observa se a criança vai querer fazer uma transição ou, enfim, tem que lidar com essa possibilidade, né? Como está sendo isso para vocês? Então, está sendo uma descoberta, porque pela primeira vez, assim, nesses 2 anos, né, o Davi tem se mostrado descontente com o corpo dele. Eu estou deixando ser bem natural, ele está com acompanhamento de uma psicóloga, eu também, enfim, para a gente entender tudo isso que está acontecendo da maneira mais segura e certa possível, né? Porque pela primeira vez, Davi se olhou no espelho e começou a fazer críticas ao corpo dele, porque eu estou ficando sem cintura, porque aqui, ó, tá ficando muito masculino, eu não estou gostando da minha voz. Então, daí eu começo também a tentar entender com ele, porque adolescente a gente é descontente com o corpo, né? Independente se a gente vai transitar ou não, existe essa questão da gente estar descontente com o corpo, o mundo é uma bomba, né? Os hormônios. Então, eu tento também enxergar por esse lado, de ter muita calma, né? E saber se realmente é um descontentamento ali, de fato, fazer uma transição hormonal, ou se é só uma questão de adolescente, porque ele pode também ser uma pessoa trans e não precisar fazer essa transição hormonal, né? Porque realmente ela é uma droga super pesada. Eu assim, se puder evitar por enquanto, né? Tudo bem, mas se achar que tem que fazer, vamos fazer e vamos para essa batalha também. Mas eu acho importante ficar muito atenta, porque eu sou ativista, né? Eu estou sempre ali com as mães pela diversidade, mas eu sou muito esperta no sentido de que virou uma grande indústria, né? Porque são diversas cirurgias que são feitas, é uma transição hormonal, e hoje em dia as pessoas fazem muito sem cautela, e é muito importante você ter um acompanhamento, porque é algo irreversível, e é numa fase que o adolescente está passando por diversas questões, e às vezes essa não é uma, né? Então, a gente tem ficado muito atento, porque estão vindo essas questões do corpo, dessas necessidades dele de querer ficar mais feminino ou não, mas são pontuais, não são assim, de deixar ele magoado, deprimido, é só um dia ou outro que ele está assim, então a gente está mais atento. Olha, eu queria colocar umas coisas, Rafa, que você tem falado, eu queria fazer algumas pontuações importantes e ampliar essa discussão para coisas muito legais. Primeiro, eu fico muito sensibilizada com o seu discurso quando você usa palavras como a nossa descoberta, né? Então, é muito interessante como você se coloca diante desse mundo dizendo, é uma descoberta a todo instante com meu filho, né? E nós estamos nessa descoberta, nesse caminho, né? Então, isso mostra o quanto que para você tudo isso é novo, né? Mas o quanto que você está de mãos dadas com ele, descobrindo. Isso é uma primeira coisa que eu queria te parabenizar. É por isso mesmo, por você se colocar no mundo dessa maneira e abraçar o seu filho. Porque a gente sabe, por exemplo, que a população LGBTQI+, né, tem 2 a 4 vezes mais chance, né, de ideação suicida por conta, principalmente, da não aceitação da família e dos pais. Isso é dado estatístico, né? Então, o fato de você abraçar o Davi, vamos descobrir junto, você já está, de alguma maneira, garantindo a saúde emocional desse menino. Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar.
Segunda coisa que a Rafa falou, super importante. Não é porque a criança, de alguma maneira, está no guarda-chuva transgênero que ela precisa transacionar. Porque quem não tá, que não estuda ou que não está no ativismo nesse mundo, acha que trans é transexual que vai me fazer cirurgia. E não é. Tem muita mulher trans que nunca fez cirurgia, né? Tem muito homem trans que não fez cirurgia, tem gente não binária que não quer cirurgia, não vai fazer hormonização, fazer hormonioterapia. Então, isso é super importante. Então, os pais, outra coisa, apoio e junto com profissionais. Porque a gente vai percebendo, né, que quando você vai fazer hormonioterapia, você tem alguns hormônios que você pode incluir, alguma coisa que você pode fazer que é reversível, mas tem muito que é irreversível. Então, tem fase para acompanhar, né, tem coisas que você pode fazer que você pode reverter em determinada fase da puberdade, outras que não pode. Então, vamos acompanhar isso, né, com todo mundo que está trabalhando junto. Né? E uma terceira coisa que eu queria fazer de apontamento para todo esse nosso discurso é que, assim, sim, de fato, você tem especificidades a enfrentar com o Davi? Tem. Mas muitas das questões do Davi e das questões que o Davi traz são questões que as mães de crianças cis também vivem. Então, quando a criança diz, eu tô incomodado com o meu corpo. Que mãe que não escuta, estou incomodado com o meu corpo? Né? Como é que a gente lida com isso, com os nossos filhos cis, por exemplo? Você vai fazer a mesma coisa. Gente, pera um pouco, calma lá, qual que é o incômodo? Não é isso? Então, assim, vergonha de contar para alguém, de quem gosta. Quem passa por isso? Todos nós. Então, tem muitas questões do Davi que são questões da infância, puberdade e adolescência, com uma especificidade não binária, verdade. Que precisa ser olhada, abraçada, verdade. Que precisa de profissional junto, verdade. Mas tem muita coisa que é da própria configuração da gente como ser humano, né? Com certeza, Ana. Com certeza. E assim, quando ele começou com essa questão do corpo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que ele é adolescente. Eu também detestava meu corpo quando eu era adolescente. Então, para mim, já foi uma assim, opa, pera lá, não vamos problematizar isso daí, né? Porque senão vira tudo uma questão, né? É exatamente isso que você falou, Ana. Então, assim, tem que ter atenção, sim, né? Mas, assim, acho que a gente tem que também pensar que é uma fase que ele está passando de adolescência. Então, é importante a gente também não tratar como se fosse um bibelozinho de vidro ali, super sensível e frágil, que vai quebrar e precisa de super. Não, é um adolescente, como todo outro, né? Com uma questão não binária, mas é um adolescente. É exatamente isso, Ana. O Rafa, você falou que desse seu lado ativista, né? Qual é a sua maior causa dentro dessa luta? A minha maior causa hoje em dia é proteger as crianças LGBTs, as crianças trans, principalmente, e as crianças gays, né? Também porque elas existem, as lésbicas, enfim, as crianças LGBTs, e naturalizar isso, né? Outro dia eu estava no restaurante com uma amiga lésbica que acabou de ficar noiva e ela teve um casamento hétero, né? Porque as lésbicas têm muito essa heteronormatividade compulsiva, né? E ela, tipo, com um filho de 4 anos e acabou de ficar noiva de uma mulher e estava super feliz. E a mãe chamou ela numa chamada de vídeo. Ela falou, mãe, tô aqui com a minha amiga, com a Rafa. E eu não conheço a mãe dela. Ela falou, é a Rafa Mon? Eu falei, é. Ela falou assim, deixa eu falar com ela. Gente, eu comecei a chorar na hora do resultado. Ela falou assim, Rafa, eu só queria dizer que eu me inspiro muito em você e você foi muito importante para essa aceitação da minha filha. Eu fiquei extremamente emocionada, assim, porque isso me toca profundamente. Eu acho que aí que está meu ativismo, sabe? É eu colocar ali, expor a minha relação de amor com o meu filho, que não é dentro do padrão da sociedade, e pode ser em qualquer família, que é só amor, né? Então, eu escutar isso, eu fico emocionada de contar. Eu já li várias mensagens de pais que me agradecem também, que mudaram a relação com os filhos. Então, meu ativismo está nisso, né? Claro que eu entro em outras frentes, muito no ativismo mesmo de luta ali, né? Mas eu acho que eu estou colocando a minha voz e usando a minha arte para isso também,
eu acho que é fundamental, assim. Então, a minha maior luta é fazer com que as pessoas entendam que as crianças LGBTs, elas existem e elas precisam ser protegidas. Tem uma outra coisa, sabe, Rafa, que eu queria também apontar e usar como uma pontuação importante para quem está nos escutando, né? Que quando você fala do Davi, desde o começo, dá para ver que, embora o Davi hoje ou em outro momento use uma roupa mais do universo feminino ou use maquiagem ou qualquer coisa do gênero, ele continua sendo Davi com uma personalidade super forte, né? Muito divertido, que desde sempre. Porque uma questão bastante complexa para os pais, e depois acho que você pode falar um pouco mais da sua experiência, é acharem que porque o filho transiciona de gênero, né? No caso desses que são mais binários mesmo, né? Transgêneros são mais binários, então sai de um vez para o outro, que a criança que é outra pessoa. Tem até um estudo que eu li para o nosso episódio, que fazia uma comparação da vivência do luto que os pais de crianças ou adolescentes trans têm, comparando as pessoas que têm pais com Alzheimer. Por quê? Porque eles chamam isso de o adeus sem partir. Então, por que os pais acham que a criança mudou, é outra pessoa, e não é. Então, vivem um luto de quem perdeu, de quem tem um pai ou uma mãe que estão ali, mas que não estão, porque estão com Alzheimer, por exemplo. E esse é um grande engano, né? O quanto que essa criança, esse adolescente, é a mesma pessoa. É legal você falar isso, Ana, porque o livro que eu vou recomendar no final fala justamente isso, mas fala muito também, né, não é nem da transexualidade, né, da transição, é quando os pais se deparam com alguma questão sexual ou de gênero, né? Isso acontece muito com os gays, com as lésbicas, os pais, a família sofre esse luto mesmo, eles acham que aquela pessoa morreu, né? Porque primeiro acho que é uma fase, depois não passou a fase, a pessoa morreu. Então, e no gênero, eu acho que é muito mais potente isso, você perde aquela figura, o Davi, né? eu posso falar por experiência própria, tá? Quando o Davi se tornou essa criança, que ele começou a colocar as roupas, ele se tornou uma criança muito mais feliz, muito mais social. Parece que ele saiu de uma caixinha. Ele era uma criança que não gostava de ir comigo para a rua, ele não gostava de restaurante, ele não gostava de passear. Para fazer uma viagem era um custo levar ele. E depois que ele começou a vestir com as roupas que ele achava que eram legais para se mostrar para a sociedade e se portar da maneira que ele achava que ele deveria se portar, enfim, ele se tornou outra criança, ele muito mais feliz, mas é o Davi, mas é outra criança extremamente mais feliz, mais social, mais legal, né? Não que ele não fosse, mas ele é uma criança mais social, né? Ele era muito trancado dentro de casa, ele gostava de ficar muito em videogame, hoje em dia ele nem lembra direito dessas coisas. Que coisa linda, né, gente? Acho que chegamos ao clímax. Tchan, 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 né? Clímax. Ana Canosa, o que a gente aprendeu? Tanta coisa que a gente aprendeu hoje. Como você vai fazer para resumir tudo isso para a gente? Eu vou chorar. Vai. Eu pensei muito antes de fazer o que eu vou fazer, mas eu acho importante, porque eu acho que, de alguma maneira, é um alerta, porque a gente está falando com uma mulher que está pegando o filho com o coração aberto e descobrindo com o filho esse novo universo. Mas eu sei que muitas crianças e pessoas, né, transgênero ou que não são heterossexuais vivem outras realidades e muito mais duras. Então eu queria transformar o nosso clímax aqui. Eu vou pedir permissão para ler uma parte de uma carta de uma moça transgênero que cometeu suicídio. Ela escreveu essa carta e ela colocou essa carta num blog dela antes de cometer o suicídio. Eu vou ler só uns trechos
porque eu acho importante a gente falar sobre isso também. Se você está lendo isso, quer dizer que eu cometi suicídio e, obviamente, não consegui apagar esse post da minha fila de publicação. Por favor, não fique triste, é para o bem. A vida que eu teria vivido não valia a pena ser vivida, porque eu sou transgênero. Eu poderia entrar nos detalhes para explicar porque eu sinto isso, mas essa mensagem provavelmente já vai ser bem comprida sem isso. Para dizer de forma simples, eu sinto que sou uma garota aprisionada no corpo de um garoto e eu sinto isso desde que tinha 4 anos. Eu nunca soube que havia um nome para essa sensação, nem que era possível para um garoto se tornar uma garota. Então nunca contei isso para ninguém e continuei a simplesmente fazer coisas tradicionalmente de moleque para tentar me encaixar. Quando eu tinha 14 anos, eu aprendi que queria dizer transgênero e chorei de alegria. Depois de 10 anos de confusão, eu finalmente compreendi quem eu era. Eu imediatamente contei para minha mãe e ela reagiu de forma extremamente negativa, me dizendo que isso era uma fase, que eu nunca seria realmente uma garota, que Deus não comete erros e que eu estava errada. Se vocês estiverem lendo isso, pais, por favor, não digam isso para seus filhos. Mesmo se você for cristão ou contra pessoas transgênero, não diga isso jamais para alguém, especialmente seu filho. Isso não vai realizar nada além de fazê-lo odiar a si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A única maneira de eu descansar em paz é se um dia pessoas transgênero não forem tratadas como eu fui. Sejam tratadas como humanos, com sentimentos válidos e direitos humanos. Gênero precisa ser ensinado nas escolas, quanto mais cedo, melhor. Minha morte precisa ter algum significado. Minha morte precisa ser contabilizada nas estatísticas de pessoas transgênero que cometem suicídio. Eu quero que alguém veja essa estatística e pense, isso é uma merda, e dê um jeito nisso. Dê um jeito na sociedade, por favor. Quantas vidas, né? A gente precisa mudar isso o mais rápido possível. E, Rafa, eu quero te parabenizar pela maneira como você abraça a causa e o amor que você tem a seu filho. Obrigada de coração. E obrigada por esse espaço, né, de eu estar conseguindo fazer ecoar mais ainda a minha causa, o meu ativismo e a minha luta. Vamos para as dicas de hoje? Foi bom para você? Olha, hoje um episódio um pouco diferente. A gente sempre tem, né? A gente fala mais de sexo, de relacionamento. A gente está falando de sexualidade e dessas descobertas. A Ana nos surpreendeu aí com essa carta. Enfim, mas acho tão importante que a gente possa falar. A gente já fez um episódio, né, Ana, sobre educação sexual, tão importante falar sobre esses temas, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente parece que volta muitas casas, assim, a cada dia. Enfim, eu queria ouvir, Rafa, esse é o quadro, o momento em que a gente dá dicas para quem quer se informar melhor sobre o tema que a gente está discutindo. O que você pode trazer, além de tudo que você já ensinou para a gente hoje, o que você pode dar de dica? Então, primeiro eu quero indicar uma série que eu sou muito apaixonada. Ela tem umas questões pelo ator principal ser um homem hétero, né, e cis, que é Transparent, só que é uma série muito, muito maravilhosa, que fala muito sobre essas questões de gênero. É a história de um homem na meia-idade, com uma família formada, judeu, que resolve fazer a transição de gênero ali, naquela idade, e todas as questões familiares que envolvem, né? A questão do luto, a questão, enfim, é muito bonita, é muito tocante. Eu super recomendo essa série, até para a gente entender mais sobre esse universo. E a outra dica que eu quero dar é um livro que, na verdade, é mais pela visão homossexual, né? Porque é da Edith Modesto, e é uma mãe, a história de uma mãe que escreveu esse livro através de relatos de outras mães que contam como que foi esse processo de aceitação dos filhos homossexuais. Então é muito legal porque isso começou em 97, né? Essa pesquisa,
e a Edith coletando tudo isso. Então é muito importante para a gente, principalmente para as mães que têm dúvidas, né? Porque eu acho que é uma forma da gente se identificar ali um pouco com alguém ali que parece com a gente de alguma forma. Então eu indico esse livro que é Mãe Sempre Sabe, da Edith Modesto, que eu acho que é da editora Folha, se eu não me engano. Muito bom. E você, Ana? O que trouxe pra Olha gente só, hoje? eu tenho algumas dicas. Clube das Babás é uma série na Netflix que são 3, ou acho que são 4 meninas de 12, mais ou menos 12, 13 anos, um pouco mais velhas, que elas são babás. Então elas formam ali um clube, né? Então elas são chamadas pela mãe dos amigos e tal. E uma das mães ela tem uma filha trans. E essa menina, então, que é a babá, ela interage, né, e vai aceitando esse universo dessa menina trans de um jeito muito lindo. Então, o Clube das Babás é uma dica. Um livro também, Criança Trans, Infâncias Possíveis, de Sofia Favero, né, que é um livro sobre as crianças trans. E para quem também quiser... um vídeo, que eu não sei se vocês viram no YouTube, da ANTRA, que é a Associação de Travestis e Transsexuais, né? Que é uma releitura do meu primeiro sutiã com uma menina trans. Então, está disponível no YouTube, então vai mostrando assim, né, toda a surpresa do pai, e aí entra aquele clássico do meu primeiro sutiã, muito lindo, muito sensível, tá? Meu primeiro sutiã da ANTRA, está disponível no YouTube. Legal. Olha, eu queria, da minha parte, recomendar fortemente o nosso site, uol.com.br/Universa, que a Universa é uma plataforma que já nasceu levantando essa bandeira da diversidade. Em Universo a gente fala diariamente sobre a temática LGBT, a gente tira dúvidas, ataca os estereótipos, os preconceitos, e a gente conta histórias de pessoas inspiradoras, como a Rafa e o Davi. Acessem o site. E entre muitas histórias que a gente já contou lá, a gente tem uma reportagem que foi feita em vídeo, que conta a história de 2 adolescentes trans em tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo. O filme se chama De Menino, de Menina. E pode ser visto no site Universa e também no YouTube de Universa. Acessem, vocês vão gostar. Eu só esqueci de tem alguns grupos de apoio também. Tem o projeto Sérios, com C, que é de uma psiquiatra, educadora em sexualidade, terapeuta, foi minha aluna, inclusive, que faz atendimentos de apoio a pais de crianças e adolescentes trans, tá? Sérios. Rafa, foi um imenso prazer ter você aqui. Foi meu. Nossa, com muito prazer também. Fiquei super emocionada em vários momentos, quase chorei. Foi lindo. Onde que a gente te encontra, Rafa? Deixa seu Instagram do Davi para a gente continuar acompanhando essa jornada de vocês. Então, meu Instagram é Rafamon, Rafa M-O-N, de navio no final, e Davi é Davi Tucci Diva, T-U-C-C-I Diva. Mas se entrar lá no meu, vai estar lá a mãe do Davi Tucci Diva. Vai achar o Davi fácil. Muito obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Ana, a gente se vê no próximo Sexoterapia. É isso aí, até lá. Um beijo. Até. Obrigada. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.